Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, sábado, 13 de junho de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação de caráter espiritual. E nós vamos pedir a graça de Deus, a direção de Deus, para não falarmos nada de nós mesmos, mas sim dirigido, conduzido pela inspiração de Deus, a guiar as palavras dele pelo Espírito Santo. Vamos orar a Deus. Amado e eterno Deus e Pai, pedimos que Tu dirija as palavras, venha abençoar, para que cada um de nós venhamos entender os pensamentos, o discernimento da Tua vontade por Tua palavra. E que toda intenção espiritual e maligna do poder das trevas já fique neutralizado na autoridade do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos aqui com esta meditação com o título O Perigo da Cobiça e o Laço do Passarinheiro. Antes de falar algo, vamos ler um texto bíblico aqui que fala sobre a guerra espiritual contra a alma do homem, que vem através dos laços do diabo e também propriamente da nossa cobiça. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ler 4 versículos, bem rapidinho. Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala sobre a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15, e aqui terminamos a leitura bíblica. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte espiritual. Então, se origina assim, através do desejo que vem por uma sedução que a pessoa cobiça, e aí, pouco a pouco, vai gerando o desejo para possuir, cometer aquilo, e logo após vem a morte espiritual. Vamos falar apenas de 3 pontuações. Antes de começar as 3 pontuações, vamos aqui ler uma frase, alguma anotação que a fizemos. O perigo para cair no pecado pode vir de 2 maneiras. A natureza adâmica, que é a natureza pecaminosa, depois que Adão desobedeceu a Deus, entrou essa natureza pecaminosa dentro de todos aqueles que nascem nesse planeta Terra. Ou pela uma indução espiritual do mal, que poderemos denominá-la como um laço espiritual para atrair o homem, para ele cair em pecado. Primeira pontuação, cobiça. Cobiça é a inclinação de natureza humana. O próprio homem vê algo e começa a despertar o desejo. Então, é isso que temos que nos avaliar. Quando vi algo que está cobiçando, que é algo que não é nosso e que não é do agrado de Deus, aí vai de cada um analisar, pensar, poxa, se eu fizer isso, se eu tiver isso, o caminho, a consequência vai ser uma morte espiritual. Então, vou usar a fé inteligente, vou fugir
me afastar disso. Vou rejeitar isso. Por isso que está escrito em Tiago, como lemos agora, como a leitura bíblica, que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Então o homem tem o livre-arbítrio de aceitar aquilo ou rejeitar. Vai de cada um. Vamos para a segunda pontuação: sedução. A natureza humana, através dessa sedução, vai estar aliada a um poder espiritual. Vai vir uma sedução, mas o homem vai cobiçar e, através daquele algo que está o seduzindo a algo espiritual do mal para o atraí-lo, para seduzir, para que a pessoa venha se aproximar daquilo que é errado. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, vírgula, e a sua boca é suave do que o óleo. Aí está aí um instrumento espiritual com atuações malignas através do instrumento do ser humano, que é uma pessoa que já está engodada, que já é instrumento, já é escrava desse espírito sedutor do pecado. E aí, essa outra pessoa é atraída por essa sedução. E aí é onde mora todo o perigo. Então, a palavra de Deus diz: o homem que for bom se livrará dessa sedução. Ficará livre. Quando o homem teme a Deus, faz igual José. Quando estava ali servindo no tempo dele no Egito como um escravo ali de um lar, e que a mulher do seu patrão estava só e tentou seduzir, mas ele, com temor a Deus, para não cair, fugiu, correu. Então é isso, tem momentos na nossa vida que a gente tem que se afastar, como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, fugir da aparência do mal. Vamos para a terceira pontuação, e aqui já estamos concluindo essa meditação de hoje. Laços espirituais. Vamos falar aqui uma frase que anotamos. O diabo camufla, vírgula, ou seja, vírgula, ele se disfarça em algo do bem. Porventura não é isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, me parece que é o versículo 3, que o diabo não é de se admirar, que ele se transforma em anjo de luz. Então, vem assim de mansinho. Aquela pessoa que é um laço espiritual. Vem bem de mansinho, com palavras boas, com elogios, e aí, pouco a pouco, vai seduzindo. E aí é onde mora todo o perigo. O diabo faz um laço, ele se disfarça. A princípio, ele é bonzinho, é uma pessoa que, a princípio, ela demonstra querer um bem para a pessoa e que é do bem. Mas quando a pessoa fica seduzido, fica atraído e é preso, aí o espírito sedutor do mal, aí mostra quem ele é de fato. Coloca suas garras e ali faz com que aquela pessoa perca as forças e fique escrava daquele espírito sedutor. É algo espiritual.
Nem todas as pessoas têm esse discernimento e entendem estas sacais, esse golpe, essa armadilha espiritual maligna dos poderes malignos através dos espíritos imundos que tentam seduzir através da imoralidade, através de desejos e prazeres. É um perigo muito grande. E olha só que o que diz a palavra de Deus em Salmo 91, versículo 3. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Certamente. Por que certamente ele te livrará? Porque quando a pessoa dá ouvidos a Deus, aí sim vai ser livre. Mas quando a pessoa continua com ingenuidade, continua a não fugir da aparência do mal, não dá ouvidos à voz de Deus, aí pode ser que caia no laço do passarinheiro. Então temos que atentar muito para a voz de Deus e por temor de Deus. Concluímos com esta frase: Deus dá livramento para aqueles que andam em sua presença. Ou seja, quando agimos o temor a Deus, aí com certeza nos voltamos para Deus e Deus nos mostra o perigo e a gente assim agimos o temor a Deus e fugimos daquele perigo. Vamos agradecer a Deus por esta meditação e que Deus nos ajude a colocar em prática e viver vigilante nos pensamentos e no temor a Deus. Senhor, nós te suplicamos, ó Pai, tem compaixão. É uma guerra espiritual que nem sempre todos nós estamos atentos na vigilância espiritual para discernir, para ver quem é que está por trás daquele disfarce, daquela armadilha, daquela sedução, daquele algo que está atraindo. Tenha compaixão. Dá-nos a todo discernimento e temor a Ti, para ficar no Espírito, discernir a cada situação que venha nos encontrar e queira nos seduzir. Tem compaixão de todos nós e que toda a camuflagem, todo o disfarce do diabo, dos espíritos malignos que querem induzir, conduzir, seduzir para a imoralidade, para um laço de uma mentira, de um ódio, de um orgulho, de qualquer coisa que seja, que faz com que o homem fique presa ao pecado, ao mal, à maldade e a outras coisas mais. Venha enxergar, venha discernir que, sendo atraído ou se entregando a isto, vai ser escravo do mal e vai ter a consequência de perder a vida. Tenha compaixão de todos nós, é isso que te oramos, e que, em nome de Jesus, toda tramóia, toda armadilha do diabo venha cair por terra e venha ser revelado, para que nós venhamos estar diante de Ti no santo temor. É isso que te oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós, ótimo sábado. Deus abençoe sua família, seu lar, e que tenha misericórdia de todos nós. Sempre estamos atentos. Tudo aquilo que não é do agrado de Deus, de imediato. Usar o raciocínio e ver o perigo da consequência e ter o temor a Deus. Aí, com certeza, nós iremos ter consciência do perigo e iremos fugir dele para estar no temor a Deus e na presença de Deus. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos nós.